Há lugares no mundo que parecem ter sido desenhados por algo além da natureza. Paisagens tão extremas, tão belas, tão raras, que fazem você duvidar que ainda está no planeta Terra. São visões que desafiam a lógica, moldadas por forças invisíveis, escondidas em cantos remotos onde o tempo caminha diferente. Neste vídeo, você vai conhecer os cenários mais inacreditáveis que existem neste planeta. E talvez nunca mais olhe para a Terra do mesmo jeito. The Wave, Estados Unidos. Em pleno deserto do Arizona, na divisa com Utah, existe uma formação rochosa que parece ter sido pintada com pincéis cósmicos. The Wave é uma maravilha geológica esculpida pelo vento e pelo tempo ao longo de milhões de anos. As curvas perfeitas e as faixas de cor alaranjada, vermelha e dourada desenham um cenário que desafia a lógica e a percepção. Não há linhas retas, apenas ondas congeladas no tempo, como se a areia tivesse sido soprada e depois solidificada em pleno movimento. O acesso é limitado a poucos visitantes por dia, o que preserva seu aspecto intocado e reforça o misticismo que envolve esse local. A trilha até lá é desafiadora, exige preparo físico e navegação precisa, pois não há sinalização, apenas o faro da aventura. Ao chegar, o silêncio toma conta e o impacto visual é imediato. Cada ângulo revela uma composição diferente, cada passo oferece uma nova textura. Não há árvores nem sombras, apenas luz, cor e silêncio. The Wave não é apenas uma paisagem extraordinária. É um templo de pedra e areia que conecta o presente ao passado remoto da Terra e recompensa com beleza crua quem ousa atravessar o deserto em busca do impossível. Ilhas Faroé, Dinamarca. Entre a Islândia e a Escócia, flutuando nas águas turbulentas do Atlântico Norte, estão as Ilhas Faroé, um arquipélago de 18 ilhas conectadas por túneis, pontes e lendas. Cada ilha é uma escultura natural feita de penhascos negros, colinas cobertas por um verde quase fosforescente e vilarejos que parecem maquetes de contos antigos. A neblina sobe do mar e dança com as nuvens, ocultando e revelando montanhas em questão de minutos. As casas têm telhados de grama viva, protegendo do frio e mantendo a tradição. Ovelhas são mais numerosas que pessoas, espalhadas por todo o território como se fossem parte da paisagem. O clima é imprevisível, com sol, chuva e névoa intercalando-se várias vezes por dia. A cada curva da estrada surge um novo quadro natural. Vilarejos como Saxum e Gassadalur parecem esquecidos no tempo, guardando segredos sob o véu da névoa. Poucos lugares oferecem essa combinação de isolamento absoluto e beleza dramática. Nas Ilhas Faroé, o tempo desacelera, os sons se apagam e o visitante se vê pequeno diante de uma natureza que ainda dita as regras. É um santuário nórdico, onde a terra, o mar e o céu se encontram em perfeita sincronia. Parque Nacional Mount Cook, Nova Zelândia. Na ilha sul da Nova Zelândia, o Parque Nacional Aoraki Mount Cook se impõe como um santuário alpino, onde o gelo, a rocha e o céu se entrelaçam em uma harmonia primitiva. O Monte Cook,
com seus mais de 3.700 metros de altura, ergue-se com imponência sobre vales glaciais e lagos que brilham em tons leitosos de azul. O nome Aoraki significa aquele que perfura as nuvens, e realmente parece que a montanha toca o céu em dias de tempo limpo. Trilhas como a Hooker Valley cruzam pontes suspensas sobre rios glaciais, revelando paisagens cinematográficas a cada passo. Glaciares como o Tasman e o Müller descem lentamente pelas encostas, moldando o relevo em silêncio. À noite, o parque se transforma em um dos melhores locais do mundo para observar as estrelas, protegido como uma das maiores reservas de céu escuro do planeta. O frio é intenso, o vento sopra com força e, mesmo assim, há um sentimento de paz difícil de descrever. É como caminhar por um mundo anterior ao homem, onde as forças da Terra ainda atuam com total liberdade. Mount Cook não é apenas o pico mais alto da Nova Zelândia. É um monumento vivo à grandiosidade da natureza. Salar de Uyuni, Bolívia. No coração do altiplano boliviano repousa um dos cenários mais surreais do planeta. O Salar de Uyuni se estende como uma planície branca e infinita, formada por mais de 10.000 quilômetros quadrados de sal puro. Durante a estação seca, o solo se transforma em um campo geométrico de cristais hexagonais que refletem o céu com intensidade quase ofuscante. Já na estação das chuvas, uma fina lâmina de água cobre a superfície e transforma o deserto salino no maior espelho natural do mundo. É como caminhar por um universo paralelo, onde o céu e a terra se fundem em uma só imagem. Carros parecem flutuar, pessoas se multiplicam no reflexo e o horizonte desaparece. As antigas ilhas de coral, como a isla em Kauasi, surgem do meio do deserto como oásis rochosos cobertos de cactos gigantes. Durante a noite, o silêncio é absoluto e o céu se abre em um espetáculo de estrelas. A paisagem é ao mesmo tempo hostil e mágica. Estar no Salar de Uyuni é se desconectar do tempo. É sentir que se caminha sobre um planeta alienígena, onde a geometria natural desafia a razão e a beleza simples do branco absoluto transforma tudo em reverência silenciosa. Dolomitas, Itália. No norte da Itália, os Alpes se tornam arte. As Dolomitas são uma cadeia montanhosa que mais parece ter sido esculpida à mão, com picos verticais que se erguem como torres medievais em direção ao céu. Suas rochas calcárias adquirem tons dourados e rosados ao amanhecer e ao entardecer, criando o famoso fenômeno chamado enrosadira, quando a luz pinta as montanhas com uma paleta que desafia a realidade. As trilhas serpenteiam entre vales verdejantes, lagos alpinos de cor esmeralda e refúgios de madeira que oferecem abrigo e tradição. Regiões como Cortina d'Ampezzo e Val de Funès abrigam vilarejos pitorescos cercados por paisagens de tirar o fôlego. As torres do Tre Cime de Lavaredo, os vales de Gardena e Badia, os penhascos de Ceceda, cada um revela uma faceta diferente desse paraíso vertical. No inverno, a neve cobre tudo de branco, tornando a região um destino para esquiadores e amantes da natureza. No verão, as flores selvagens transformam os prados em tapeçarias vivas. Visitar as Dolomitas é como entrar em uma pintura em movimento, onde cada passo revela uma nova composição e cada silêncio ecoa o poder bruto e delicado da montanha. Cataratas Angel, Venezuela.
Escondida na selva densa do Parque Nacional Canaima, a maior cachoeira do mundo despenca de um penhasco de quase 1.000 metros de altura. As Cataratas Angel, conhecidas localmente como Salto Angel, surgem do alto do Ollantaytambo, uma montanha em forma de mesa que parece saída de um conto de ficção. A água despenca por centenas de metros em queda livre antes de se dissolver em névoa, criando um véu branco que flutua sobre a floresta. O acesso até lá é desafiador. É preciso voar em pequenos aviões sobre florestas intermináveis e depois navegar por rios selvagens em canoas motorizadas, seguido de trilhas pela mata. A recompensa é indescritível. O som da água caindo, o vapor subindo, a vegetação úmida ao redor, tudo cria uma experiência sensorial profunda. Ali, a natureza domina, impõe respeito, silencia pensamentos. As nuvens vêm e vão, às vezes ocultando completamente a queda, mas quando o céu se abre, o espetáculo é absoluto. As Cataratas Angel não são apenas uma maravilha da engenharia natural. São uma lembrança viva de que a Terra ainda guarda segredos grandiosos, intocados e poderosos em sua forma mais pura. Deserto do Saara, norte da África. O maior deserto quente do planeta é mais do que uma extensão de areia sem fim. O Saara é um oceano de dunas em constante movimento, um palco de contrastes onde o silêncio reina absoluto. Estende-se por uma vasta faixa do norte da África, cobrindo países como Argélia, Marrocos, Líbia, Mali, Níger e Chad. De dia, o calor parece dobrar o ar. À noite, o frio corta como lâmina, mas é nesse ambiente extremo que nascem algumas das paisagens mais surreais da Terra. Dunas que alcançam centenas de metros, formações rochosas esculpidas pelo vento e vales secos que um dia foram leitos de rios. O deserto guarda vestígios de tempos em que era coberto por vegetação e lagos. Pinturas rupestres em cavernas revelam hipopótamos, girafas e aldeias inteiras que ali existiram. Hoje, tribos nômades como os tuaregues cruzam o Saara em silêncio, mantendo viva uma sabedoria ancestral. Cada pôr do sol no Saara é uma pintura em fogo, cada noite estrelada um convite à contemplação profunda. Não é apenas um deserto, é uma entidade viva, antiga e imponente, onde o tempo se dilui e o espírito humano aprende o que é pequenez diante da vastidão do mundo. Patagônia, Chile e Argentina. No extremo sul do continente americano, a Patagônia se abre como uma terra de extremos. É onde o vento sopra com força incessante, onde geleiras se encontram com desertos e florestas convivem com estepes áridas. A região se divide entre o Chile e a Argentina, mas sua identidade é única. Montanhas nevadas se elevam abruptamente, como o maciço do Fitzroy ou as torres de granito de Torres del Paine. Lagos de águas azul turquesa refletem o céu limpo e silencioso. Guanacos, condores, pumas e flamingos habitam esse espaço selvagem. As geleiras do Campo de Gelo Sul parecem muralhas de um mundo primordial, com destaque para o glaciar Perito Moreno, que ruge como trovão ao liberar imensos blocos de gelo em seu lago. Na esteira do vento, os vilarejos são raros e isolados, com casas de madeira e histórias de exploração. A sensação de estar na Patagônia é a de ter chegado ao fim do mundo. Tudo ali é grandioso, intocado e indomável. Um lugar onde o ser humano é apenas um visitante passageiro, diante de uma natureza que resiste e reina com beleza bruta e solitária. Pamukkale,
Turquia. No sudoeste da Turquia, a paisagem se transforma em um sonho branco suspenso no tempo. Pamukkale, que significa castelo de algodão, é um conjunto de terraços calcários formados pela ação contínua de águas termais ricas em minerais. Com o passar dos séculos, essas águas esculpiram piscinas naturais de bordas onduladas e brancas, que se empilham como degraus até a base da colina. Ao caminhar por ali descalço, sente-se o calor suave da terra e a textura lisa do calcário. A luz do sol transforma o branco em um espetáculo de reflexos dourados e azulados. Acima das piscinas estão as ruínas de Hierápolis, uma antiga cidade romana construída ao lado das fontes termais por seus poderes curativos. Banhos públicos, colunas, anfiteatros e necrópolis se espalham pela planície, completando o cenário místico. Pamukkale é mais do que uma paisagem incomum. É a união do milagre geológico com a história humana. Um lugar onde a natureza cria escadarias de beleza hipnótica e onde o passado sussurra entre vapores quentes. Uma visita a Pamukkale é como caminhar sobre uma escultura viva, moldada pela água e pelo tempo. Lago Baikal, Rússia. No coração da Sibéria, onde os invernos são longos e silenciosos, repousa o lago mais profundo e antigo do planeta. O Baikal é uma joia de gelo e água que guarda em seu ventre segredos de mais de 25 milhões de anos. Com profundidade que ultrapassa 1.600 metros, ele abriga um ecossistema único, com mais de 2.000 espécies que não existem em nenhum outro lugar do mundo. No inverno, sua superfície se transforma em uma imensa planície de gelo translúcido, que racha em linhas retas como se fossem cicatrizes da terra. No verão, revela águas tão cristalinas que é possível enxergar a dezenas de metros de profundidade. Suas margens são florestas de pinheiros e montanhas nevadas que se curvam diante da grandeza líquida do Baikal. A lenda diz que o lago respira, e de certa forma, é verdade. Ele pulsa com vida, com mitos, com histórias de pescadores, xamãs e exploradores que tentaram decifrar seus mistérios. Olhar para o Baikal é como encarar um espelho da própria terra, um relicário da natureza preservado pelo frio e pelo tempo. Monte Everest, Nepal e China. No teto do mundo, onde o ar é rarefeito e cada passo exige fôlego de alma, ergue-se o gigante da terra. O Monte Everest, com seus mais de 8.800 metros de altitude, é mais do que uma montanha. É um símbolo de superação, desafio e reverência. Situado entre o Nepal e o Tibete, esse colosso de gelo e rocha atrai alpinistas de todas as partes do mundo, que enfrentam perigos extremos para tocar seu cume. Mas além das expedições, o Everest também carrega espiritualidade. Para os povos locais, como os Sherpas, a montanha é sagrada, um lugar onde os deuses habitam e onde os espíritos da natureza se manifestam. No caminho até o topo, campos de gelo crepitam sob os pés e avalanches podem ser ouvidas à distância. É um mundo hostil, mas também de uma beleza paralisante. Glaciares azulados, nuvens que passam abaixo dos olhos e o silêncio que pesa mais que o próprio ar. O Everest não é apenas o ponto mais alto da Terra, é um monumento natural ao limite humano e à imensidão daquilo que não pode ser domado. Grand Canyon, Estados Unidos. Esculpido por milhões de anos de erosão, o Grand Canyon se abre como uma ferida colossal no deserto do Arizona. Suas paredes avermelhadas
mergulham em profundidades que impressionam, revelando camadas de tempo geológico expostas ao céu. Do alto, o Rio Colorado serpenteia como uma fita viva, responsável por moldar essa maravilha natural. O Grand Canyon não é apenas um abismo, é uma sinfonia de cores que mudam conforme a luz do dia, do dourado ao violeta, do laranja ao cinza. Suas formações rochosas lembram castelos, torres e esculturas que poderiam ter sido criadas por mãos divinas. Caminhar por suas trilhas é descer em direção à história do planeta, tocando pedras que testemunharam eras de transformação. À noite, o céu sobre o cânion se enche de estrelas como em poucos lugares do mundo, fazendo do silêncio uma forma de contemplação. É um lugar que desperta humildade, onde o ser humano, minúsculo diante da vastidão, aprende a ouvir a terra e a reconhecer sua grandiosidade. Visitar o Grand Canyon é um convite a compreender o tempo, a matéria e o poder silencioso da natureza. Ilha Socotra, Iêmen. No meio do Oceano Índico, entre a costa do Chifre da África e a Península Arábica, repousa uma ilha que parece ter saído de outro planeta. Socotra, pertencente ao Iêmen, é um dos lugares mais estranhos e fascinantes da Terra. Suas paisagens surreais abrigam árvores que desafiam a lógica, como a famosa árvore sangue de dragão, cujos galhos se curvam como guarda-chuvas invertidos e cuja seiva vermelha é cercada de lendas. Mais de um terço de todas as espécies de Socotra não existe em nenhum outro lugar do mundo. Pássaros, répteis, plantas e insetos criaram ali um ecossistema tão peculiar que cientistas a apelidaram de o Galápagos do Índico. As montanhas de calcário e as dunas douradas contrastam com o azul cristalino das praias intocadas. É um lugar onde o tempo parece suspenso. Quase isolada do mundo moderno, Socotra preserva não só sua biodiversidade, mas também tradições culturais antigas de seus habitantes. Visitar Socotra é como caminhar por um mundo esquecido, onde cada planta parece uma escultura alienígena e cada trilha leva a uma descoberta que a ciência ainda não soube explicar completamente. Catedral de Mármore, Chile. No extremo sul do Chile, nas águas gélidas do Lago General Carreira, existe uma das formações naturais mais impressionantes e delicadas do continente sul-americano. A Catedral de Mármore não foi construída por mãos humanas, mas sim esculpida por milênios de erosão provocada pelas águas azul turquesa do lago. As paredes da caverna, compostas por carbonato de cálcio, brilham em tons de branco, cinza e azul, criando efeitos de luz hipnotizantes que mudam conforme a posição do sol. Remar por entre os arcos da catedral é como navegar dentro de uma escultura viva. O reflexo da água parece pintar as rochas de dentro para fora. O silêncio é absoluto, quebrado apenas pelo leve toque dos remos e pelo som da água acariciando as paredes. É um santuário natural, escondido entre montanhas e geleiras, acessível apenas de barco. A beleza da Catedral de Mármore não está apenas na sua aparência, mas na experiência de estar ali, cercado por natureza intocada, sentindo-se pequeno diante da arte silenciosa que o tempo e a água souberam criar com paciência infinita. Antelope Canyon, Estados Unidos. Escondido no deserto do Arizona, o Antelope Canyon é um dos lugares mais fotogênicos e místicos dos Estados Unidos.
Esse cânion estreito, esculpido ao longo dos séculos pelas chuvas repentinas e pela força da água que corre por entre suas paredes de arenito, revela um espetáculo de luz e forma que parece uma pintura viva. Suas paredes onduladas se elevam em curvas suaves e verticais, criando corredores sinuosos onde a luz do sol penetra por fendas no teto e desenha feixes dourados sobre o chão de areia fina. Cada passo dentro do cânion é como atravessar um templo natural de silêncio e cor. O nome antelope vem dos rebanhos de antílopes que, segundo os navajos, antigamente corriam livres naquela região. Para os povos indígenas, o local é sagrado, um lugar de conexão espiritual com a terra e os elementos. Caminhar por seus corredores estreitos é uma experiência sensorial. Os sons mudam, o ar se esfria e o mundo lá fora desaparece. Em um instante, você não está mais em um deserto, mas dentro de uma obra-prima esculpida pela própria terra. Lençóis Maranhenses, Brasil. No coração do Maranhão, um dos fenômenos naturais mais surreais do Brasil se revela entre o oceano e o sertão. Os lençóis maranhenses são um mar de dunas brancas que ondulam até onde a vista alcança, como se a areia tivesse sido penteada pelo vento em padrões perfeitos. Durante a estação das chuvas, entre os meses de maio e agosto, esse deserto inusitado se transforma em um paraíso azul e branco. Milhares de lagoas cristalinas se formam nos vales entre as dunas, criando um contraste hipnotizante entre a água doce e a areia quente. É um lugar onde o céu parece mais amplo, o silêncio mais profundo e o vento mais poético. As comunidades locais, como a Vila de Atins, vivem entre as dunas e os rios, mantendo uma relação íntima com essa paisagem mutante. Não há outro lugar no mundo que se pareça com os lençóis. Caminhar por esse deserto de água e areia é como atravessar um sonho tropical, esculpido pela chuva e pelo tempo. Capadócia, Turquia. No coração da Anatólia, a Capadócia é uma terra de paisagens lunares, formações rochosas esculpidas pelo vento e cidades subterrâneas que abrigaram civilizações inteiras. Os chaminés de fada, como são chamadas as torres de pedra que pontuam o horizonte, parecem castelos moldados por gigantes. Cores ocres e avermelhadas tingem os vales de Gorem, Zelve e Passabag, onde a geologia se mistura com a história. A Capadócia não é apenas um espetáculo visual, é um mergulho na alma da Turquia ancestral. As cavernas escavadas pelos primeiros cristãos se transformaram em igrejas decoradas com afrescos bizantinos, protegidas por séculos nas profundezas da terra. Ao amanhecer, dezenas de balões sobem ao céu, criando um espetáculo silencioso sobre as rochas milenares. Flutuar entre essas paisagens é uma experiência que une o sagrado, o histórico e o sublime. É como ver o mundo com olhos antigos, enquanto a terra sussurra histórias esquecidas em cada curva do vale. Cataratas do Iguaçu, Argentina, Brasil. Entre as florestas tropicais que marcam a fronteira entre Brasil e Argentina, um estrondo constante revela a presença de uma das maravilhas naturais mais impactantes do planeta. As cataratas do Iguaçu não são apenas uma queda d'água, mas um conjunto de mais de 200 quedas que se lançam com fúria e beleza por sobre rochas cobertas de vegetação. A mais impressionante delas é a Garganta do Diabo,
um abismo em forma de U que engole a água com tamanha força que o vapor sobe como uma névoa sagrada. A floresta ao redor é viva, vibrante, cheia de pássaros coloridos, borboletas e animais que espreitam sob as sombras. O arco-íris que se forma nas gotículas da queda completa a cena. De um lado, a passarela brasileira oferece uma visão panorâmica. Do outro, o lado argentino revela o interior do fenômeno. Estar ali é sentir a força bruta da natureza e a delicadeza da vida que floresce em meio ao rugido incessante da água. Um espetáculo que toca todos os sentidos e marca a alma de quem o presencia. Aurora boreal, regiões polares. Em noites geladas, nas extremidades do planeta, quando o céu está limpo e o vento sopra em silêncio sobre florestas congeladas ou campos de gelo, o céu começa a dançar. A aurora boreal é um dos fenômenos mais hipnotizantes da natureza. Cintas de luz esverdeada, roxa, rosada ou azulada se movem como se tivessem vida própria, serpenteando acima das montanhas, lagos congelados e tundras infinitas. O espetáculo é resultado de partículas solares colidindo com a atmosfera da Terra, mas o efeito transcende qualquer explicação científica. É como se o próprio planeta respirasse luz. Nas regiões do Círculo Polar Ártico, em países como Noruega, Islândia, Finlândia, Canadá e Rússia, é possível testemunhar esse fenômeno entre os meses mais escuros do ano. Cada aparição é única, imprevisível e sempre arrebatadora. A experiência de ver a aurora é algo que muda a forma como se vê o mundo. Não é apenas visual, é emocional. É um momento de silêncio, onde tudo ao redor parece insignificante diante da dança etérea das luzes celestes. Um lembrete de que a Terra também sabe fazer poesia. Cavernas de Vatnajökull, Islândia. Sob a vastidão gélida da Islândia, esconde-se um mundo cristalino que parece ter sido esculpido por mãos divinas. As cavernas de gelo de Vatnajökull, localizadas no maior glaciar da Europa, são túneis de luz e silêncio que se formam e desfazem a cada inverno. Entrar nessas cavernas é como atravessar um portal para outro planeta. As paredes de gelo reluzem em tons de azul profundo, quase transparentes, como se fossem feitas de vidro vivo. A luz penetra de maneira difusa, criando reflexos que dançam conforme o visitante se move. O chão range sob os pés, o ar é puro e gélido, e cada som ecoa como se estivesse preso em uma bolha de tempo. Não há cenário mais surreal, mas esse paraíso subterrâneo é efêmero. Com o aumento das temperaturas, as cavernas desaparecem, apenas para renascer no inverno seguinte com nova forma. Explorar Vatnajökull é viver uma experiência que só existe por um breve momento a cada ano. É um convite para contemplar a beleza passageira da natureza e o poder silencioso do gelo milenar. Grande Barreira de Corais, Austrália. No litoral nordeste da Austrália, sob as águas mornas e translúcidas do Mar de Coral, estende-se um dos ecossistemas mais extraordinários da Terra. A Grande Barreira de Corais não é apenas um recife, é um arquipélago submerso de vida, cor e harmonia. Com mais de 2.000 quilômetros de extensão, essa maravilha natural abriga milhares de espécies de peixes, tartarugas, moluscos, tubarões, golfinhos e corais multicoloridos que brilham como pedras preciosas sob a luz do sol. Mergulhar nesse universo é como entrar em um sonho líquido. Cada recife, cada anêmona,
cada cardume revela uma coreografia vibrante entre vida e fragilidade. Apesar de sua imponência, a barreira está sob ameaça. O aquecimento dos oceanos, a acidificação e a poluição colocam em risco esse patrimônio natural. Ainda assim, sua beleza permanece intacta para quem a contempla de perto. É um lembrete da abundância do planeta, mas também de sua vulnerabilidade. Um tesouro vivo que nos ensina que a verdadeira riqueza da Terra está em sua diversidade pulsante. Floresta Amazônica, América do Sul. Entre os rios imensos e os céus enevoados do norte da América do Sul, existe um mundo onde tudo respira vida. A floresta amazônica, o maior bioma tropical do planeta, se estende como um manto verde sobre 9 países, com o Brasil guardando seu coração pulsante. Dentro dela, milhões de espécies se escondem entre folhas largas e galhos entrelaçados. Há sons que não têm origem visível. Há animais que só aparecem por segundos. E há segredos enterrados sob o solo úmido que nunca vê a luz do sol. A Amazônia não é apenas uma floresta. É um oceano de árvores, onde rios como o Amazonas cortam a mata como artérias vivas. Canoas deslizam em silêncio, aldeias aparecem entre as margens e lendas ecoam entre as tribos. O ar tem cheiro de terra molhada, de folhas esmagadas, de frutas maduras. Tudo ali parece mais intenso, mais primitivo, mais verdadeiro e, ao mesmo tempo, mais ameaçado. A floresta que regula o clima do planeta e abriga civilizações inteiras está em constante risco. Mas enquanto ela ainda respira, continua sendo um dos maiores santuários naturais da Terra. Cataratas Vitória, Zâmbia e Zimbábue. No coração do continente africano, entre as planícies douradas da Zâmbia e os horizontes selvagens do Zimbábue, as águas do rio Zambeze se precipitam em um dos espetáculos mais arrebatadores do mundo. As Cataratas Vitória são mais que uma queda d'água. São uma cortina colossal que ruge, dança e transforma o ar em névoa. Vista de longe, a fumaça que sobe das quedas parece anunciar um incêndio nos céus. Vista de perto, cada gota é uma explosão. A força da água é tamanha que faz o solo vibrar. Pássaros voam em círculos dentro da neblina permanente. Arco-íris duplos se formam sob o sol tropical. E o som parece uma orquestra de trovões ininterruptos. Os locais chamam esse lugar de Mozi-Oa-Tunya, o que significa a fumaça que troveja. É mais do que poesia, é uma descrição precisa. O cenário ao redor é selvagem e intocado. Trilhas, mirantes e pontes suspensas oferecem ângulos diferentes de uma mesma maravilha. Um lembrete de que a natureza, quando quer, sabe ser grandiosa de forma assustadora. Vale da Lua, Chile. Nas profundezas do deserto do Atacama, o lugar mais árido do planeta, há um vale onde a Terra parece ter esquecido de girar. O Vale da Lua não tem vegetação, nem água, nem sombra. Mas possui algo mais raro, um silêncio absoluto. O chão é de sal, arenito e rochas que o tempo esculpiu com paciência milenar. As formações lembram crateras, esculturas surreais, dunas congeladas no tempo. O sol, impiedoso, pinta tudo com tons de cobre, ouro e vermelho. E ao cair da tarde, quando a luz muda, o vale inteiro parece acender. O céu, sempre limpo, é um espetáculo à parte. À noite, ele se transforma em um manto de estrelas tão nítidas
que parece possível tocá-las. O ar seco faz cada som ecoar longe. Cada passo levanta poeira que dança no ar como areia lunar. E cada visitante sente, mesmo que por instantes, que não está mais na Terra. O Vale da Lua é um pedaço de outro mundo, mas está aqui, no Chile, ao alcance dos olhos de quem se atreve a encarar o vazio mais bonito do planeta. Fiordes da Noruega, Noruega. Imagine paredes de pedra subindo quase verticais do mar, envoltas por névoa, neve ou florestas densas. Assim são os fiordes da Noruega, essas gigantescas fendas que parecem ter sido talhadas a dedo por deuses antigos. Entre eles, o Geirangerfjord e o Nærøyfjord se destacam como verdadeiras obras-primas da natureza. Barcos parecem minúsculos ao navegar entre os paredões que se erguem por centenas de metros, enquanto cachoeiras despencam do alto com delicadeza e fúria. A água, de um azul profundo, reflete o céu limpo e as montanhas cobertas de gelo. Casas de madeira colorida pontuam as margens como se fossem cenários de um conto nórdico. No inverno, o silêncio domina e os fiordes se tornam espelhos de gelo. No verão, tudo floresce. Caminhar por trilhas suspensas nas encostas é sentir o mundo inteiro à sua volta diminuir. Ali, a escala muda, o tempo parece parar, e o visitante compreende o que é estar diante de uma das mais belas forças naturais da Terra. Parque Nacional Zion, Estados Unidos. No estado de Utah, onde o deserto conversa com os céus abertos e o vermelho das rochas pinta o horizonte, o Parque Nacional Zion se ergue como um santuário geológico. Cânions profundos cortam a terra como cicatrizes milenares, com paredes que brilham em tons de laranja, vinho e dourado, conforme a luz do sol muda. Trilhas como Angel's Landing desafiam quem tem coragem, com caminhos estreitos, suspensos entre abismos. Já no fundo do cânion, o rio Virgin serpenteia por entre salgueiros e formações de arenito, criando refúgios verdes em meio ao deserto. O contraste entre rocha árida e vida pulsante é o que faz de Zion um lugar tão hipnotizante. À noite, o céu se revela em seu esplendor, livre da poluição luminosa. Milhares de estrelas preenchem o firmamento e cada passo ecoa em silêncio. É um daqueles lugares que fazem o visitante sentir-se pequeno diante da grandiosidade do planeta, mas ao mesmo tempo parte dele. Parque Nacional dos Lagos de Plitvice, Croácia. No coração da Croácia, entre colinas verdes e florestas densas, esconde-se um verdadeiro labirinto de água e pedra. O Parque Nacional dos Lagos de Plitvice é um lugar onde a natureza moldou esculturas vivas, com 16 lagos de tons turquesa, conectados por dezenas de cascatas e passarelas de madeira. As águas cristalinas descem degrau por degrau, esculpindo travessias encantadoras em meio à vegetação exuberante. Em alguns pontos, a água parece parada, como um espelho. Em outros, despenca com força, criando nuvens de névoa. Caminhar por Plitvice é se perder em um mundo de sons suaves, onde o barulho da água e o canto dos pássaros acompanham cada passo. No outono, as folhas douradas cobrem o parque como um tapete mágico. No inverno, tudo se congela, transformando o local em uma paisagem de conto de fadas. É um daqueles lugares em que a beleza é tão harmônica que parece ter sido desenhada à mão. Uma pintura viva da natureza europeia.
Baía de Halong, Vietnã. Imagine navegar por um mar calmo e esverdeado, cercado por milhares de ilhas calcárias que surgem do oceano como dragões adormecidos. Essa é a Baía de Halong, um dos cenários mais icônicos e hipnotizantes do Vietnã. Cada formação rochosa tem sua forma única, como se a natureza tivesse esculpido lentamente cada torre ao longo de milênios. As águas tranquilas refletem o céu nublado e os barcos tradicionais, criando um espetáculo de paz e mistério. Muitas das ilhas guardam cavernas escondidas, grutas iluminadas por luz natural e praias secretas, onde o tempo parece não existir. A neblina que frequentemente cobre a região dá um ar místico, como se a qualquer momento uma lenda ancestral pudesse ganhar vida. Dormir em um barco no meio da baía, sob um céu estrelado, é uma experiência que toca profundamente o espírito. Halong não é apenas um lugar bonito, é uma experiência sensorial, visual e emocional. Um templo flutuante esculpido pelo vento e pelo mar. Parque Nacional Banff, Canadá. Entre as montanhas rochosas canadenses surge um refúgio de beleza quase surreal. O Parque Nacional Banff é uma explosão de lagos azul turquesa, picos nevados, florestas de pinheiros e vastas pradarias alpinas. No verão, o Lago Louise e o Moraine se transformam em espelhos coloridos que refletem montanhas pontiagudas e geleiras antigas. Já no inverno, a neve cobre tudo com silêncio e elegância, fazendo da região um paraíso para os amantes de paisagens gélidas. Animais selvagens como alces, ursos e cabras montanhesas habitam os vales e trilhas, convivendo com a paz do ambiente. O ar é puro, frio e revigorante. As trilhas revelam cachoeiras escondidas e mirantes de tirar o fôlego. E em Banff, a cidade que dá nome ao parque, chalés de madeira e águas termais acolhem viajantes do mundo inteiro. Tudo em Banff parece cuidadosamente preservado, como se a natureza tivesse feito um pacto com o tempo para permanecer intocada. É um santuário de tranquilidade e grandiosidade no coração do Canadá selvagem. Torres del Paine, Chile. Na ponta extrema da América do Sul, onde o vento corta a alma e as montanhas tocam o céu, ergue-se uma das paisagens mais dramáticas do planeta. As Torres del Paine, no coração da Patagônia chilena, parecem ter sido esculpidas pela própria fúria da terra. 3 colossos de granito dominam o horizonte, cercados por lagos glaciares, vales amplos, geleiras e uma fauna resiliente. Guanacos, condores e até pumas compartilham esse território selvagem, onde a natureza dita o ritmo e os dias são marcados por luzes intensas e silêncios profundos. Os tons variam conforme a hora do dia. De manhã, o dourado do sol pinta os picos. À tarde, nuvens rápidas criam sombras dançantes. À noite, o céu se abre em estrelas. Cada trilha leva a um mirante. Cada curva revela um novo espetáculo. Não é um lugar apenas para ver, mas para sentir. Um cenário que nos lembra da grandiosidade do planeta e da nossa pequenez diante dele. Torres del Paine é uma ode ao poder bruto e à beleza intocada da natureza. Calçada dos Gigantes, Irlanda do Norte. Nas costas rochosas da Irlanda do Norte, um mistério geológico se transforma em lenda. A Calçada dos Gigantes é um quebra-cabeça de mais de 40 mil colunas de basalto, perfeitamente encaixadas,
como se uma força ancestral tivesse pavimentado o caminho para o fundo do mar. A explicação científica aponta para uma antiga erupção vulcânica. Mas as histórias locais preferem outra versão. Dizem que foi construída por um gigante chamado Finn McCool em um duelo com um rival escocês. E ao caminhar sobre essas pedras hexagonais, é difícil não acreditar na magia. As formações se espalham até desaparecer nas ondas, e ao redor, penhascos e vegetação criam um cenário que parece saído de um conto celta. O som do vento e das gaivotas completa a sinfonia de um lugar onde o tempo caminha devagar. Sob a neblina, as pedras ganham vida. Sob o sol, brilham como ouro escuro. A Calçada dos Gigantes é um daqueles lugares onde geologia e imaginação se fundem, oferecendo não só uma paisagem impressionante, mas uma experiência que ecoa nos mitos, nos sentidos e na memória. Parque Nacional Arques, Estados Unidos. No coração do deserto de Utah, onde o tempo é o verdadeiro escultor, surge uma paisagem que desafia a lógica. O Parque Nacional Arques abriga mais de 2.000 formações naturais de pedra em forma de arcos, criadas por milhões de anos de erosão, vento e calor. Cada arco é um portal para outra dimensão, onde a terra se curva, se dobra e revela sua arte em pedra. O Delicate Arch, símbolo do estado, parece flutuar no horizonte como um guardião solitário do deserto. Outros, como o Landscape Arch ou o Double Arch, mostram a fragilidade e a força da rocha em equilíbrio. O solo avermelhado, a luz dourada do entardecer e o céu azul profundo compõem uma sinfonia visual que muda a cada hora. O silêncio é absoluto, cortado apenas pelo som dos próprios passos e do vento assobiando entre as rochas. Caminhar por arches é como explorar uma galeria ao ar livre esculpida pelo próprio planeta. É testemunhar o tempo em forma sólida, em uma dança lenta entre criação e ruína. Um verdadeiro templo do deserto americano. Delta do Okavango, Botsuana. No coração árido do sul da África, um rio ousa desafiar a lógica da geografia. O Okavango não corre para o mar, mas se espalha como um leque gigantesco sobre as areias do deserto de Kalahari, criando um dos ecossistemas mais surpreendentes do planeta. Durante a cheia, suas águas inundam planícies ressequidas, dando origem a um paraíso de vida selvagem que pulsa com intensidade. Elefantes, hipopótamos, búfalos e girafas dividem espaço com predadores como leões e leopardos, todos atraídos por esse oásis sazonal. Canais sinuosos, ilhas verdes e palmeiras refletem no espelho d'água, enquanto aves raras cortam o céu com elegância. O delta do Okavango é um milagre que acontece todos os anos, uma dança entre água e areia, entre escassez e abundância. E para quem se aventura por suas trilhas aquáticas, em canoas tradicionais, chamadas mocoros, a sensação é de estar navegando por um mundo à parte, onde o tempo desacelera e a natureza mostra sua força mais pura. Um espetáculo silencioso, vibrante e absolutamente único no continente africano. Ilhas Maldivas, Maldivas. Espalhadas como joias sobre o azul do Oceano Índico, as Maldivas parecem ter sido desenhadas por um artista apaixonado por simetria e luz. Com mais de 1.000 ilhotas de areia branca, cercadas por recifes de coral coloridos, esse arquipélago é a definição de paraíso tropical. O mar aqui não tem apenas tons de azul. Ele dança entre o turquesa translúcido, o esmeralda suave e o azul profundo,
criando uma paleta que muda com o sol. A cada mergulho, uma nova surpresa. Tartarugas, arraias, tubarões e peixes de cores quase irreais convivem entre os corais vivos. Sobre a água, bangalôs flutuantes oferecem descanso com vista para o infinito. Nas praias, o tempo parece suspenso. Não há pressa, não há barulho, apenas o som das ondas e o vento quente. Mas por trás dessa beleza etérea, há também um alerta silencioso. As Maldivas estão entre os países mais ameaçados pela elevação do nível do mar. Por isso, cada pôr do sol ali é duplamente valioso. É beleza pura, mas também urgência. Um lembrete de que lugares assim são tão frágeis quanto preciosos. Parque Nacional do Serengeti, Tanzânia. No coração da savana da Tanzânia, o Serengeti se estende até onde a vista alcança, como um tapete dourado pontilhado por acácias solitárias e nuvens preguiçosas. Mas o que realmente dá vida a esse cenário é o movimento constante. Todos os anos, milhões de gnus, zebras e gazelas embarcam na maior migração terrestre do planeta, cruzando rios infestados de crocodilos e planícies abertas em busca de pastos mais verdes. É um espetáculo primitivo, grandioso e cruel. Predadores como leões, chitas e hienas seguem esse banquete ambulante, mantendo o equilíbrio de uma natureza bruta. O céu do Serengeti muda a cada estação. Durante a seca, o sol incendeia a paisagem. Com as chuvas, o verde explode, e entre os extremos, os animais seguem seu ciclo eterno. O Serengeti não é apenas um parque, é um palco vivo, onde a vida e a morte se enfrentam todos os dias, com honestidade brutal. Estar ali é sentir o pulso do planeta em seu estado mais selvagem, um lugar onde o mundo ainda se move como nos primeiros dias da Terra. Ilhas Galápagos, Equador. Perdidas no meio do Oceano Pacífico, as Ilhas Galápagos parecem flutuar entre o real e o extraordinário. Cada uma dessas ilhas vulcânicas guarda uma paisagem diferente, moldada por forças primitivas da Terra e habitada por criaturas que não existem em nenhum outro lugar. Aqui, tartarugas gigantes caminham com a lentidão de quem carrega o tempo nas costas. Iguanas marinhas nadam como pequenos dragões, e pássaros, como os tentilhões de Darwin, revelam pistas sobre a própria evolução das espécies. Nas praias de areia escura ou branca, leões marinhos se espalham como se fossem os donos do arquipélago. E talvez sejam mesmo. Não há medo entre os animais. A ausência de predadores e a preservação rigorosa criaram um santuário onde a vida segue seu próprio ritmo. Para quem visita Galápagos, a sensação é de entrar em um laboratório vivo da natureza. Uma viagem que transforma a forma de ver o mundo e nos lembra que a Terra ainda guarda cantos selvagens, puros e delicadamente equilibrados. Monte Kilimanjaro, Tanzânia. Erguendo-se como um gigante solitário na savana africana, o Monte Kilimanjaro domina a paisagem da Tanzânia com sua presença majestosa. Não há cordilheira ao redor, apenas ele. Um colosso de gelo, pedra e silêncio que desafia o céu, com seus quase 6.000 metros de altura. Sua silhueta, coroada por neves eternas, contrasta com as planícies douradas que se estendem aos seus pés, criando uma cena de beleza quase surreal. Ao subir suas encostas, o viajante atravessa múltiplos mundos. Da floresta tropical à tundra alpina, até o campo de gelo no topo, é como atravessar continentes em uma única trilha. Cada passo é marcado por esforço, ar rarefeito e silêncio absoluto.
Para os povos locais, o Kilimanjaro é mais que uma montanha. É um guardião sagrado, uma entidade viva que observa em silêncio a passagem do tempo. Mesmo para quem o contempla de longe, sua presença inspira reverência. Não é apenas o ponto mais alto da África, é um dos lugares mais imponentes e simbólicos do planeta. Uma jornada que exige respeito, resistência e entrega total à natureza.